E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ao papo. Monark, desculpa se repetir algumas coisas que a gente falou lá no seu podcast, foi muito legal, mas é que aqui você sabe, é outra bolha, outro negócio. Claro. Mas o que eu queria deixar pro pessoal assim, cara, que eu fiquei muito preocupado contigo, muito preocupado nas primeiras horas, nos primeiros dias, e eu não consigo, por mais que você tenha me falado, eu não consigo me colocar no seu lugar do que você passou, cara. Eu queria que você desse pra gente, numa linha temporal, desde aquele podcast e à noite, o que aconteceu no dia seguinte, onde o mundo caiu na sua cabeça, relacionamento com a família, o que a família, os amigos, não sei o quê. Dar o contexto do que estava acontecendo e as horas e os dias seguintes. Como foi pra você? Bom, primeiro dia do apocalipse, eu acordei 11 horas da manhã, porque o papo tinha ido até 2 horas da manhã, eu acho que do dia Era dia você, anterior. O Kim e a Tabata, certo? Isso. E aí eu acordei com uma ligação. Me acordaram, na verdade. Falando assim, você tem que ir no flow, o mundo tá desabando, eu não tava entendendo nada. Aí eu fui lá e descobri o que tava acontecendo. Todo mundo lá dentro tava... Loucura total. Completamente desesperado, entendeu? Em pânico. Em pânico mesmo, assim. Quem que você encontrou primeiro lá? Você encontra o Igor, você fala antes? Ou você... O Igor tava no Rio de Janeiro, cara. Putz, é mesmo, eles estavam indo pra falar com o Zico. Isso, ele e o David Jones. Isso. Então, você acaba falando com quem lá? Tava todo mundo que... Tava o André, que é o CEO, tava o Bruno, que é o CFO. Tá. E tinha uma galera lá. Esperando pra fazer uma reunião pra saber o que... As medidas a ser tomadas? Isso, exato. E meio que a gente já tava, mano... Puta, não vai dar pra tancar... Essa foi muito grande, a gente vai ter que dar algo. A estratégia que eles tinham era dar um corpo pra salvar. Literalmente mesmo. Não adianta só pedir desculpas, não adianta retratação. Não, primeiro a gente pediu desculpas, aí não ajudou. Então, mas isso. Piorou, inclusive. Isso fez parte da estratégia. Fala, tipo, faz um vídeo. Sim, eles falam, tem que pedir desculpa e tal. Eu falei, cara. Vou pedir desculpa, né? Por mais que eu não tenha defendido nada abominável como estavam interpretando. Como tem gente falando até hoje, deixar claro que você não defendeu em nenhum momento. Tá muito claro lá. É que você foi esticando o assunto, parecia que você tava defendendo. Você queria a liberdade de fazer qualquer coisa, até merda, entendeu? Até coisas absurdas, coisas, como fala... não é absurdo, é o limite, né? Na verdade, existe uma lei nos Estados Unidos que é a primeira... Isso, é isso que você tá falando. É a primeira emenda dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, né? O país talvez mais moderno que a gente tem, talvez o mais avançado nas questões sociais, há discordância sobre isso, mas eu gosto muito dessa lei. E o que essa lei diz? Que a liberdade de expressão é garantida, a liberdade de expressão e de associação, né? Então, por isso acontecer... Existe uma dinâmica lá, assim como existe na Ucrânia. Também? Na Ucrânia existe o partido nazista. Exato. Não que isso seja legal. Não, é horrível. Não que seja bom. Mas a Constituição dos caras permite esse tipo de coisa. E você estava citando esse exemplo. Eu estava citando esse exemplo, porque não que eu acho que seja legal que eles existam, mas porque é uma lei que protege a liberdade de expressão neste nível, ela é uma lei mais segura contra as tiranias do Estado, né? Porque... Você não pode falar sobre modelo econômico daqui a pouco. Você não pode falar sobre eleições. Na conversa com o Petri que eu tive lá no Monarch Talks, a gente conversou sobre vários exemplos de como a lei pode interferir na sua liberdade de expressão. A gente contou a história que você deve conhecer de um comediante... Carlin, eu sou ruim com o nome. George Carlin. Tinha umas palavras proibidas, né? Exato. O cara, ele, tinha umas leis lá que você não podia ser obsceno. Exato. Profano. Entendeu? Então, esses tipos de restrições à liberdade de expressão acabam matando a comédia, né? Por isso que eu acho importante você ter uma proteção ampla ao que se pode dizer, né? Então, em nenhum momento você queria... Não, eu acho que tem que ter aquele partido ou tem que ter aquele outro. Era só... Você estava discutindo a liberdade de expressão, mas depois a gente volta sobre... Na minha visão de sociedade perfeita, a gente tem a liberdade de ter, mas ninguém nunca criou.
Porque não existe essas pessoas idiotas no mundo. Não vai ter alguém que vai querer uma coisa tão absurda e bizarra desse Exato. Entendi. Mas sem que isso seja imposto pela lei, tá ligado? Isso tem que se dar de um avanço da sociedade. É que aqui é crime, né? Aqui é crime. Isso que pegou, entendeu? É. Você tava citando o exemplo dos Estados Unidos. Sim. Mas depois a gente fala mais sobre liberdade. O que é crime aqui é fazer apologia. Ah, entendi. É tipo, é você falar que acha certo a parada. Tá. Eu não estava falando que é certo a parada. Pelo contrário, Tanto que a gente estava discutindo como mitigar os efeitos da parada. Mas disseram que você cometeu crime, você vai ter que depor em alguma coisa sobre isso? Ou não? Cara, está rolando uma investigação pelo MP Nacional, Federal, que eles vão ter que decidir ou não se eles apresentam uma denúncia como se eu tivesse feito apologia para ser julgado, entendeu? Entendi. Então, pode ser que aconteça algo assim. Pode ser que eles interpretem como se fosse isso, mas é uma interpretação muito rasa do que aconteceu. Porque alguns segundos depois e antes daquela fase, eu falo que nazismo é do demônio, eu falo que nazismo é errado pra caralho, que só gente idiota pensa isso. E então, é claro, tá claro ali na mídia que eu não estou fazendo apologia à parada. Eu estou contemplando uma visão de liberdade de expressão que é a mesma dos Estados Unidos, da América, que foi... teve uma época que os ministros dos Supremos nos Estados Unidos, eles tiveram que votar se essa lei ia continuar ou não. E eles votaram para que continuasse da forma com que está escrito na Constituição. Então, o que eu estava defendendo não era nada fora do planeta Terra, entendeu? Ele era algo que é uma realidade que existe na maior democracia do mundo. É a mesma coisa que você fala assim, você não pode fazer piada sobre estupro, ou não pode fazer piada sobre ou não machismo. Pode ter um cara que é pedófilo vilão num filme. Exatamente. Você não tá falando que o estupro é certo. Você só não quer que isso saia do controle, que você não pode simplesmente nem falar. Eu não posso discutir sobre isso. Exato. Eu não posso fazer piadas onde eu falo que isso é errado. Eu simplesmente não posso mais falar. Eu entendi muito a sua... Tanto que você me falou lá no seu programa que vocês... Terminou o programa, vocês não ficaram apavorados com o que poderia acontecer. Não. Foi normal. Tava todo mundo rindo, feliz. A Tabata, inclusive. Tiraram foto, até eu vi. Foi todo mundo sorrindo, todo mundo legal. Porque a gente entendeu todo o contexto da coisa. O contexto da coisa nunca foi defender essa merda. O contexto da coisa era liberdade de expressão. E tava também passando por uma parte de que porque queriam que fossem banidos livros falando sobre nazismo, entendeu? E eu não sou a favor disso, porque as pessoas têm que entender o que é justamente para evitar. E como que ela vai ler? Tem como que ela frase, vai entender? Né? Quem não conhece a história tá fadado a repetir, né? Exato. Então, os erros que aconteceram, né? Então é exatamente isso que as pessoas estão propondo e que eu sou contra. Eu não acho que a gente mata um assunto fingindo que ele não existe. Jogando para baixo do tapete. Sim. Existe o problema, existe gente que acha isso que legal, pensa isso. E a gente tinha que ver quem é. Exatamente. Na minha opinião. Exatamente. Tinha que ver quem é para justamente saber como lidar. Para evitar ou corrigir. Mas a sociedade não quer pensar sobre isso. E fazer com que isso não aconteça de novo. Exato. Concorda? Concordo. Então vamos lá. Aí no dia seguinte, então, o primeiro papo foi tipo, faz um pedido de desculpa, e isso só atiçou ainda mais ainda a turba. Quer dizer, eu acho que o pedido de desculpa piorou ainda, né? Piorou a situação. Porque teve o papo que você fala que tava bêbado, e a galera fala, então quando tá bêbado, não sei o quê. Sendo que eu nunca tava defendendo não sei o quê. Eu tava bêbado e, portanto, eu não consegui me expressar da melhor forma, porque não sei se vocês já beberam, mas quando você bebe muito, a língua enrola, os pensamentos ficam desconexos. Fica uma lição também para essa nova fase sua de trocar ideia sobre, porque senão você não consegue nem argumentar às vezes. Claro, né? com certeza. Ainda mais porque lá você tinha o suporte do Igor, e agora é você sozinho, né? Se você sair do assunto e ficar bêbado, no meio do esquece, acabou o papo, entendeu? Eu acho que deve dar pra rolar, entendeu? Em momentos... Já rolou aqui. Exato. Eu e o Cossielo, a gente ficou 8 horas aqui bêbado, mas aí o chat participava. Mas não era falando sobre política com deputados federais, não, entendeu? Era falando sobre o carro do Batman, sabe essas coisas assim? Sim. Que era o Renegade, aquelas coisas. Aí tudo bem. Aí dá. Eu ainda quero amigo, né? Poder, exato, quando tiver um amigo como você lá, a gente encher a cara e falar bobagens. Não ficar muito bêbado, porque eu acho um erro. Que tenha controle, mas que solte um pouco. Só porque é legal, a galera quer ver essa espontaneidade. Ela quer ver alguém que tá confortável, tá tranquilo, tá bebendo uma cerveja.
Isso não é... Eu acho que isso aumenta o valor da conversa, de certa forma. Deixa as pessoas mais soltas. Elas atingem lugares que elas não atingiriam normalmente. E a galera gosta de ver isso, porque é mais natural, é mais autêntico. Então, esse foi até um diferencial do Flow no começo, né? Você não vai ver nunca na televisão. Sim, exato. Um cara fumando maconha, outro cara bebendo e não sei o que e tal. E os caras trocando ideia e dando risada. É tudo meio formal, né? Então isso meio que quebrou também aquele modelo de entrevista ou bate-papo formal, entendeu? Sim. Mas então, seguindo aquilo lá, quando que você faz os vídeos? De segunda a sexta. No Rumble, você tá falando? Não. Quando você faz o vídeo de pedir desculpa, tipo horário do almoço? Logo depois que eu acordei, assim, tipo 2 horas da tarde, entendeu? E aí só foi piorando. E você trocou ideia com o Igor sobre isso? Toquei, o Igor tava arrasado, né? Tava todo mundo... Tipo, porque eles estavam lá, eles sentiram lá na pele o cancelamento do tipo, Zico Caiu fala... na hora, Fala assim, ó, cara, nada contra, mas não vai dar pra rolar agora. O mundo tá caindo na cabeça de vocês. E se eu ficar com vocês, vai cair na minha cabeça também, entendeu? Então, esse sentimento afetou todo mundo. Aí tava todo mundo desesperado, todo mundo muito em pânico. E aí a gente teve que tomar uma decisão naquele momento. Você passeou pelas redes sociais e... Cara, imagina, não precisava passear pelas redes sociais. Na empresa, o marketing falava assim, ó, todas as marcas saíram. E tá todo mundo... No dia seguinte? Não, no dia seguinte do podcast. Sei. Na hora que deu a polêmica. Deu o negócio. Todas as marcas saíram, fudeu. Tem algumas que estão suspendendo e não sei o quê. Aí depois vem, ó, todos os convidados estão cancelando. Os convidados não podem ir. Todos os podcasts. Todos os convidados estão cancelando. De todos. O Sérgio falou aqui, cara. Até do dele, velho. Sim. Do Sérgio... Do Sacani, do Ciência Sem Fim, que não tem nada a ver com o que eu falei. Nada a ver com nada. Gente boa pra caralho. E aí, tipo, pô... Aí acendeu a luz vermelha. E aí os caras voltaram. No mesmo dia, o Igor voltou? O Igor voltou só depois, só no dia seguinte, entendeu? E aí a gente tomou essa decisão mesmo, o Igor lá no Rio, afastado fisicamente da gente. E a decisão foi que tinha uma chance, se a gente entregasse o meu corpo, que o cancelamento seguisse o corpo. Não ficasse no estúdio, nos estúdios, Exato. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, né?